Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores. Com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a Laurinda Alves, que é a pessoa menos pet-friendly. Que horror. Que existe? Não, eu gosto imenso de animais. Eu não tenho jeito para eles, que é diferente. Isto comecei lá com esta dica que eu achei imensa graça. Aliás, vou mesmo citar. A minha mãe é a pessoa menos pet-friendly que eu conheço. Falei com o Martim. É verdade, é verdade. Lê muito depressa, adora estar calada. O primeiro trabalho que fez como jornalista foi uma reportagem sobre como fazer esparguete. Não, era a plantação de esparguete. Era uma coisa cómica, era assim... Era um blooper antes do tempo. Era perguntar às pessoas, elas sabiam como é que era a plantação de esparguete. Ah, é porque o Martim disse isso e eu pensei, ele enganou-se porque isto vem do trigo, não se planta. Era mesmo para enganar. Era para enganar e as pessoas deram respostas incríveis, incríveis. Vem das árvores. Jogou basquete. Fomos campeãs. Foi? Campeãs nacionais. Uau. CIF. É mesmo federada, ok, que giro. Uma das coisas que mais gosta são flores, adora receber e comprar. A casa tem sempre de ter flores e velas, piano com música do fundo e livros. Adora juntar amigos que não se conhecem, fazer pontos, jantares com mesas cheias de amigos. Uma caneca de chá sempre cheia. E nunca, esta parte fiquei com inveja, Laurinda, nunca esquece o nome de ninguém, mesmo que não volte a ver essa pessoa. Isso é incrível. É verdade. Eu sei o nome dos meus alunos todos. Que giro. E às vezes eram 500 alunos por ano. E imagino 300 num semestre e 200 ou 250 no outro. E no tempo em que estou a lidar com eles, sei o nome deles. É muito difícil para mim falar com pessoas sem saber o nome delas. Imagina as senhoras que trabalham desde a senhora da limpeza até a senhora que está atrás do balcão na padaria, até gosto de saber o nome. Cada um com as suas manias. Não, eu gosto de saber, mas não consigo. E caras também decora? Eu acho que as pessoas depois gostam, as caras decoram menos se não tiver uma relação mais constante com as pessoas. Mas as pessoas gostam imenso de ser tratadas pelo nome, não é? Ninguém gosta de ficar no anonimato quando... Imagina, a Júlia é a senhora com quem me cruzo todos os dias. Eu digo, olá, Júlia. Não é? É muito diferente dizer olá, Júlia, do que dizer bom dia ou boa tarde. Claro. E às vezes há pessoas que nem isso. Fez, é verdade, mas é muito simpático, sem dúvida. E outra coisa gira que sou também sobre si, tem uma intuição relâmpago e descreve perfis como ninguém. Não sei quem é que disse isso, mas eu acho que sim, acho que é um dom. A intuição é um dom, não é? E depois pode ser mais ou menos cultivado, mas acho que me foi dado esse dom da intuição, é verdade. Que bom, maravilha. Adora contar histórias e ler biografias. Também é verdade. Tem já vários livros. O Quero Acreditar, que fala na superação e na transformação das pessoas. Juntos estamos melhor. Várias histórias, a infância, o colo dos avós. Há magia, mas também há dor e também há desilusão. São partilhas, não é? Nunca estamos sós, eu, tu e os outros. Ainda me lembro dos X ideias para pensar, já foi há uns anos. Mas isto está tudo online e tudo disponível para toda a gente, aliás, no site da WUC. Agora vamos conhecer a leitora. Lê tudo o mais possível de cada autor. É verdade. É um traço meu. Imagino-se quando comecei a ler a Yourcenar, li a Yourcenar toda. A Duras toda. A Ferrante toda. O Brodsky. Depois há pessoas que não conseguimos ler todos, não é? O Machado de Assis não conseguimos ler tudo o que ele escreveu. O Camilo também não. Eu sou muito camiliana. Gosto do Essa, mas sou mais camiliana. É impossível ler tudo o que ele escreveu. Até porque nem se encontra. Mas se eu puder, leio tudo. Porque fica-se no caldo, fica-se a Agostina, ali a Agostina toda, a Sofia, tudo. E isso faz com que uma pessoa fique mais próximo e a escrita fica-nos mais familiar, não é? Percebemos, porque as pessoas têm marcas, não é? A escrita tem uma marca. A Agostina escreve de uma maneira, tem uma arquitetura de escrita absolutamente única e aquilo é da Agostina. O Miyakoto, a mesma coisa. O Novalis, eu adoro o Novalis. Uma pessoa sabe sempre o que é um fragmento do Novalis. E só sabemos isso, mas isso, por exemplo, eu aplico também. Eu sou católica e crente e eu só posso seguir e amar alguém, neste caso Jesus, se o conhecer bem. Portanto, eu faço leitura diária também dos Evangelhos e vou à missa todos os dias. E é um tempo de silêncio, é um tempo de juntar em mim o que anda disperso e fragmentado ao longo dos dias, mas é também um tempo de conhecer, não é?
pessoa só pode amar aquilo que conhece, e neste caso amar e seguir, mas e portanto seguir também como leitora, também me acontece isso. Mas, por exemplo, no caso de autores que escrevem ficção, eu tenho mais contemporâneos, menos clássicos, mas por exemplo o Paul Auster, eu gosto imenso do Paul Auster, não tem nada a ver com o registro que me referiu até agora, mas houve livros dele que eu adorei, portanto comecei por ser fã, e houve livros dele que eu não gostei nada, e então já não fiz o esforço de ler todos. Pois eu percebo, mas aqui não é um esforço, aqui é uma necessidade. E, por exemplo, o João Tordo, eu gosto imenso da escrita do João Tordo, então leio o João Tordo até ao fim. O Murakami, eu li o Murakami todo também. E, portanto, isso, mas não é uma obsessão, é uma necessidade de perceber o que é que esta pessoa escreveu antes, o que é que escreve a seguir e para onde é que vai. É uma familiaridade, é isso que me faz ler livros que acompanham gerações. No fundo, é como se eu gostasse de acompanhar a vida daquela pessoa. E, por exemplo, a quadrilogia da Ferrante, nunca sabemos se é a Ferrante ou não é. Sim, mas em princípio será, não é? Em princípio será. Mas a Amiga Genial, sim. Exato. A Amiga Genial eu lia à porta do elevador, porque enquanto o elevador subia e descia nos semáforos, porque de facto atravessar as gerações eu gosto dessa história, desse fio do tempo. Há uma expressão inglesa que é o coming of age. É isso, os personagens crescem à medida que os livros são escritos. Exato, e depois aquilo acaba e nós continuamos naquele caldo e naquela família e naquele grupo durante anos. Eu lembro-me também do Lawrence Durrell, o quarteto de Alexandria, e lembro-me que na altura eu teria, não tinha 20 anos quando li, e fiquei muitos anos com aqueles personagens a viver com eles. E começou cedo enquanto leitora, portanto descobriu paixão pela leitura cedo. Eu fui descobrindo, não é? Eu acho que nós vamos começando a ler o que temos em casa, ou que eu tive uma sorte incrível. Eu tive uma professora de francês, que era a Teresa Belo, a mulher do Rui Belo, e era uma mulher adorável, que eu tenho imensa pena que tenha morrido sem eu lhe conseguir dizer a importância que ela teve na minha vida, para a leitura, para tudo, para despertar, para a poesia. E por isso, quando nós temos a sorte de ter bons professores, bons mestres, pessoas ao nosso lado que leem bem, no sentido de ler qualquer coisa que nos acrescenta. E eu acho que li o que todas as crianças leram. Eu não sou da geração Harry Potter, mas sou da geração Enid Blyton. Sim. E, portanto, li esses livros todos, os 5, os 7. A Condessa de Seguro? A Condessa de Seguro li, mas menos, por acaso, menos. E, portanto, eu acho que eu lembro-me de ser muito pequena e pensar, eu gostava tanto de ler, que pensava, eu gostava era de escrever. Eu não fazia ideia nenhuma que a minha vida ia ser também a escrever, não livros, porque eu não sou escritora, mas autora e cronista e entrevistadora também. Sim, com muita obra feita. Sim, mas nunca escrevi um livro, nem tenho essa ambição, porque também não saberia escrever um livro, mas se calhar uma coleção de textos, isso sim, que é o que eu tenho. E em relação ao género literário, é engraçado porque respondeu ao contrário, ou seja, o que não gosta, ou seja, tem tantos géneros que gosta, não é? É engraçado isso, porque eu sei que no seu podcast pergunta sempre qual é o género literário, e eu pensei, meu Deus, eu fico um bocado aflita com essa pergunta, porque lembro-me sempre da Sofia. A Sofia foi a minha sogra, a minha única sogra que eu conheci durante quase 20 anos. E ela tinha uma maneira, às tantas perguntavam-lhe como é que arruma os livros nas prateleiras. Ela dizia, é muito fácil, os bons e os maus. E de facto ela tinha na sala os bons e depois tinha um corredor muito longo e no fundo tinha lá imensas prateleiras de livros que ela não considerava tão bons ou até mesmo maus. E para mim é isso, quando me perguntam qual é o estilo que eu gosto mais, eu gosto de bons livros e isso situa-me se calhar um bocadinho numa linha também que é a linha da minha vida, que é um bocadinho independente, um bocadinho desalinhada, muito em contracorrente. Eu sinto que sou uma pessoa em muitas coisas em contracorrente. Eu lembro de quando criei a X era uma revista completamente inclassificável, era uma revista que era tanto para homens como para mulheres, dos 8 aos 80, parecia uma revista feminina, mas não era uma revista que não estava ancorada nos factos, portanto não era uma revista de atualidade imediata, mas estava ancorada nos factos para pensarmos a vida e pormos a vida em perspectiva, e portanto eu acho que esse estar em contracorrente, no fundo é um bocadinho isto, não é? Eu tenho imensa admiração pelas pessoas que sabem logo,
gosto de biografias, gosto de ficção, gosto de romance. E eu penso, que horror, eu não sei responder assim. Mas é ótimo, porque a pessoa gosta de quase tudo, não é? Só evita os policiais e a ficção científica, não é? Sim, não, isso não adoro. Policiais não adoro, mas, por exemplo, gostei imenso daquele livro da Agatha Christie que ela escreveu no Cairo, quando o marido estava a fazer as escavações, e ela escreveu um livro completamente fora daquilo que é a escrita dela, mas de facto não adoro policiais, nem há livros que eu adoro que são livros de ilustração. Eu adoro ilustração, adoro. Do Jorge Colombo ao Sam Pedro, eu adoro ilustração. E por isso, muitas vezes, também me perco muito na ilustração. E às vezes a ilustração pura e dura, outras vezes a ilustração com história. Com história. Contexto, sim. Sim. Olha, eu recomendo, já é mais recente, não é? Mas do Filipe Melo, A Balada para Sophie. Conhece? Não, por acaso não. Depois eu anoto e digo-lhe, porque é lindo, é desenhado, é ilustrado. Sim. E depois tem uma história maravilhosa de um músico já reformado que tem arrependimentos e finalmente abre-se para uma jornalista e conta o seu passado. Um músico muito talentoso, mas muito amargurado. Então, quero ver. A vida é especial, é um grande livro, recomendo. Balada para Sophie. Entretanto, a Laurinda lê horas a fio pela noite dentro, fecha-se em casa, não atende um telemóvel. Isto é uma maravilha, isto é um luxo poder fazer isso. Mariana, eu não tenho televisão e é uma opção. E durante muitos anos, quando eu já estava separada, e era eu e o Martim e eu, não tínhamos televisão por opção. Então líamos muito, eu tenho imensas memórias de silêncios longuíssimos partilhados com o Martim, em que ele lia e eu lia. E isso é muito bom, porque eu tenho com ele esse silêncio. Nós temos um silêncio muito cheio sempre. Não precisamos estar sempre a conversar, nem a fazer perguntas, nem aquelas coisas muito comuns entre nós mães, com os filhos, sempre muito perguntativas. Eu, de facto, não preciso muito. Então, a questão de ler pela noite fora, ou ler bastantes horas seguidas, tem a ver com não ter televisão, tem a ver com opções de gestão de tempo. E depois tem a ver também com um mergulho em profundidade nos livros que se leem, não é? Porque eu não sei como é que consigo, mas eu não tenho televisão, não vejo séries, mas se eu apanho uma série, agora estive de férias, numa casa onde tinha os canais todos, parece aquelas crianças que os pais não deixam comer chocolate e depois apanham-se numa chocolataria, exatamente, cheio de gomas nos bolsos. E de repente eu estava de férias com a minha mãe e numa semana, deixa-me ver, 2 séries inteiras, mais um filme que tinha 2 sequelas e mais 2. Ou seja, de repente, a minha mãe, que vai fazer 88 anos agora, e eu, de repente estávamos as duas, tipo crianças, mãe, vemos mais um episódio, mais um. E li muito pouco nessas férias e de repente vi, porque acontece-me com as séries, há pessoas que conseguem ver as séries um episódio de cada vez, eu não consigo. E a leitura é um bocado assim também, eu não consigo ler. Mas é um binge reading. Exatamente. Mas eu acho que nós também somos Tenho uma geração... uma cadeira de propósito. Pois isso, eu achei o máximo, uma cadeira muito confortável para ler. Sim, de propósito. Foi o presente dos 30 anos do Martim e ele tem uma cadeira igual. Ai, que giro! E é uma cadeira que dizem que é o Rolls Royce das cadeiras e de facto eu acho que é. Fiquei curiosa. É uma cadeira incrível para ler, onde uma pessoa... Mas é gira para estar na sala? É giríssima. Pronto. É uma marca que eu depois digo-lhe qual é, para não estar a fazer publicidade, mas é um Rolls Royce. E de tal maneira que eu e a minha mãe demos essa cadeira ao Martim e no fundo dissemos-lhe, Martim, isto para ele não achar excessivo, porque eu nunca dei um presentão assim ao Martim, e dissemos, Martim, isto é a cadeira que vai ser a cadeira do avô Martim. Portanto, é uma cadeira que vai durar uma vida inteira para os filhos e para os netos. E para mim é a mesma coisa. E eu vou voltar aqui um bocadinho atrás, porque primeiro o Martim Sousa Tavares, que esteve neste podcast na temporada 1, episódio 20, e a Laura ainda estava a falar no silêncio. Um dos livros que ele escolheu foi O Silêncio na Era do Ruído. Eu sei que eu ouvi. Pronto, e assim também para quem nos está a ouvir agir, é uma conversa que recomendo. Aliás, ofereci esse livro ao meu marido, depois desta conversa com o Martim. E eu lembro-me de ouvir isso, e o Martim sabe, porque é meu filho, e eu há mais de 30 anos, portanto ele ainda não tinha nascido, mas já fazia retiros de silêncio, que chamam-se exercícios espirituais, que são orientados pelos jesuítas, e agora já marquei os deste ano, são de 26 de dezembro a 1 de janeiro. Eu adoro passar aquela semana em silêncio e porque no fundo é um ginásio espiritual, não é um silêncio contemplativo e estou calada e estou em apneia porque não abro a boca. Não, não tem nada a ver. É tempo para refletir. Não, é uma opção e ainda bem que ninguém fala, porque se de repente aquelas pessoas todas ali começassem a falar e a partilhar as suas histórias, que é sempre fascinante, e as histórias dos outros interessam-nos sempre, mas não conseguiríamos fazer aquilo que vamos lá fazer, que é de facto um silêncio e erro.
pôr a vida em perspectiva, mais uma vez, e arrumar a casa interior. E por isso achei graça ao Martim valorizar o silêncio, porque de certa forma há qualquer coisa que nós mães adoramos pensar, que há qualquer coisa que não pelas palavras, mas pelo exemplo, pela maneira como vivemos, passa para os nossos filhos. Pois mais é. isso, não é? Sim, e o que dizia há pouco, não é? De viverem em silêncio ou de lidarem bem com o silêncio. Sim. Passou. Sim, mais do que sim. a gente diz, Fizemos viagens longuíssimas, eu a guiar. Lembro-me de ir para Marrocos com ele ao lado. E não sei, eu imagino 14 horas ao volante, e devemos ter dessas 14, talvez tenhamos conversado durante 2, mas em bocados. E não é por falta de assunto. Sim, é que sabem, mesmo estão porque confortáveis no silêncio. É uma felicidade total. Eu brinco com isso porque eu falo pelos cotovelos e digo sempre a brincar: um retiro de silêncio, como não falar? Não consigo. Eu também achava isso no primeiro que fiz. Pois, mas depois gostou e repete. Sim, não é? Exatamente. E a Sofia, que a Laurinda refere, é obviamente a Sofia de Mel Brainer, cuja poesia já conhecia antes de ter sido sua nora. Claro, é porque nós estudamos a Sofia, não é? na escola, no Sim. liceu, e a Teresa Bel também. E depois uma pessoa não pode nem imaginar que vai ser a sua única sogra sim. conhecida, porque eu casei uma segunda vez, mas já não conhecia a minha sogra, e portanto ela é a minha sogra. E foram muitos anos, e eu tive com ela uma relação de uma amizade e de um respeito mútuo e de uma adoração, eu posso dizer isso. Que bom, que bom. Uma mulher que adora a sogra, isto também não é? É um privilégio. Pois é. Eu tive a sorte, porque uma vez fizemos uma viagem com o presidente Mário Soares, em que ela era convidada e eu estava como jornalista, e onde pela primeira vez o Azaredo de Perdigão foi ao Parthenon, na Grécia. E pronto, e subimos todos, e toda a gente subiu, e ela era uma antiguidade clássica, era uma helénica. E eu tive a sorte de, ao fim da tarde, com aquela luz do entardecer, toda a gente desceu, e ficámos lá nós as duas. E ela ficou a contar as histórias daquelas pessoas como se fossem da família dela, ela assim a falar delas pelos nomes, e o eco da voz dela, porque ela tinha uma voz muito, assim, uma voz assim elevada, como ela era um ser superior, de facto, e ela a contar aquelas histórias, e eu fascinada a pensar como é que é possível estarmos sozinhas as duas no Parthenon ao fim da tarde com aquela luz dourada linda. E depois lembro que quando voltei dessa viagem e contei isso ao Miguel, meu marido na altura, ele disse: que sorte, que luxo. Eu lembro de um conselho e foi engraçado. Eu também não costumo ver televisão, e há pouco tempo para casa, entre 2 livros, também vi uma série de seguida, e ao mesmo tempo sinto-me inútil, mas soube-me lindamente. Mas também vejo pouca televisão. E houve um dia que vi uma entrevista ao Miguel Sousa Tavares, e só retive uma coisa que ele disse que eu adorei, e digo muito, até porque estou nessa idade, não é? Isto foi antes de eu ter 40, agora eu tenho os 40 e poucos, que foi o Miguel Sousa Tavares diz: a minha mãe, quando eu fiz 40, deu-me um conselho que disse: não faças o erro que eu fiz, que achei que aos 40 estava velha. É verdade, ela disse. E eu digo imenso este conselho às minhas amigas desta fase. Eu agora, como já tenho 61, mas lembro-me que nessa altura eu também repetia muito essa frase dela, porque ela também me disse essa frase, eu ouvi essa frase muitas vezes. Ela dizia: que parva que eu fui pensar aos 40 anos que estava velha. Olha que bom. E engraçado, porque isto muda tudo, de facto. Muda tudo, e os tempos mudam também, e ainda bem. Pronto, poesia de Sofia, obviamente, e teve também o privilégio de conhecer outros escritores que admira. Agora vamos aos livros, e eu achei muito graça esta história, porque a Laura ainda dizia passar tempo com tempo durante anos, as duas amigas, a Anna Akhmatova e a Lídia Chukovskaya. É muito difícil dizer, é melhor só dizer só a Lídia. Então são duas grandes amigas, são soviéticas, que a Lídia escreveu um livro sobre a vida, enfim, entrevistas, conversas que teve com a amiga Ana. É impressionante, isto são quase 1200 páginas. Depois eu leio, sublinho muito o livro. A lápis ou a caneta? Não, sempre a lápis. Okay. Não, caneta faz-me confusão. Eu também faço. E depois, no fim, tenho, em relação às páginas, tenho sempre umas páginas aqui no fim, onde eu próprio escrevo quando quero revisitar. Imagina, quando elas falam do Tolstói, do Dostoiévski, ou quando o Mandelstam, não sei quanto, ou várias coisas que vou anotando, mas está tudo sublinhado.
Este livro é maravilhoso. Este livro é Le Bruit du Temps, que é uma frase também muito célebre. O barulho do tempo, e que foi adotada como uma marca de uma editora. E isto atravessa são mais do que uma década de amizade. Elas foram amigas durante muitos anos. E a Akhmatova, eu cheguei a Akhmatova através do Brodsky. O Brodsky é o meu amor de perdição. E também já lá vamos. Sim, mas eu conheci a Akhmatova por causa dele. E conheci porque ele tem um texto muito bonito que é La Muse Pleureuse, é a musa chorosa. E porquê? Porque esta mulher, que era uma mulher absolutamente incrível, uma poeta também superior, muito atormentada, muito dorida, porque o marido foi morto, o outro marido foi morto, o filho passou anos e anos num campo de concentração em que ela não conseguia resgatá-lo e trazê-lo. Porque eles estavam envolvidos em atividades antissoviéticas e então foram... Ou eram intelectuais, e portanto isto foi no regime soviético, foi uma brutalidade, de facto. E esta Lídia resolveu sentar-se com ela, estar com ela, e este livro leva-nos ao quarto que ela às tantas ocupava, e uma pessoa sente que está sentada naquele quarto, a ouvir as conversas delas. E a ouvir as conversas delas não no sentido voyeur ou no sentido de espreitar pelo buraco da fechadura. Está na mesa com elas, estamos lá com elas. Estamos lá com elas, aprendemos com elas, percebemos como é que é a vida. E eu tenho muito na minha vida, ao longo da minha vida tenho duas palavras que me guiam. Uma é o sim por princípio constante, e o outro é o como. Porque está bem, sim, mas como? Como é que vamos fazer? E às vezes, nas minhas entrevistas, nas crónicas, tudo isso, estou muito interessada, e mesmo com os meus alunos, muito interessada em que se perceba. Às vezes, aquela pessoa tem sucesso, aquela pessoa conseguiu, mas como? E no como vem muitos insucessos, muitos falhanços, muita frustração. E isto traz realismo à vida, e livros como estes, que acompanham décadas da vida de alguém que ainda por cima isto é um livro realista, não é ficção, isto aconteceu, era assim, estas pessoas existiram e disseram estas coisas, e portanto há aqui um trabalho incrível desta Lídia, que é, cada vez que estava com ela depois anotava, portanto ela sabia quem era a Anna Akhmatova, que é um pilar. Aliás, a Anna Akhmatova foi finalista do Prémio Nobel. Exato. Em 75. E era uma mulher incrível. Portanto, isto é aquilo que eu mais gosto, que é acompanhar a vida das pessoas e perceber as linhas e as entrelinhas, perceber como é que elas conseguiram dar a volta àquilo. Eu não sei como é que nós, mães, ou quem é mãe, quem é pai, consegue viver sabendo que o seu filho está injustamente preso num campo de concentração na Sibéria e não sabe se vai conseguir tirá-lo de lá. Portanto, é acordar e adormecer. Eu acho que pior do que isto, só quando os filhos desaparecem e não sabemos o que é que lhes aconteceu, como é que se acorda, como é que se adormece. Não há o como. Exatamente. E, portanto, gosto disso. Elas foram ambas presas, foram ambas viúvas por causa do regime soviético, e chegou a Ana, por isso é que elas foram publicadas em França, e só mais tarde é que voltaram a ser publicadas na Rússia. Aliás, este livro que a Laura ainda está a falar, há em francês, não há em português, Entretien avec Anna, como é que é? Diga lá. Akhmatova. E a Ana, às tantas, tinha medo de escrever, com medo de ser apanhada, então a Lídia chegou a decorar textos da Ana. Não, ela decorava, não chegou, ela a maior parte das coisas decorava, não só os textos da Ana como os poemas, e muitos dos poemas da Anna Akhmatova são publicados, não havendo registro em papel, exatamente por isso, porque era um regime muito ameaçador e muito persecutório, não é? Meu Deus. Entretien avec Anna Akhmatova, da Lídia Tchokovskaya. E depois, obviamente, vou escrever isto sem gralhas no descritivo. Agora vamos para a grande paixão da Laurinda, que também teve que fugir deste regime duro. O Joseph Brodsky, Loin de Byzance, é o livro. Este livro começa por... Eu durante anos, escrevi o obituário no Independente. O Paulo Portas e o Miguel Esteves Cardoso desafiaram-me. Foram 3 anos seguidos em que, semana após semana, mesmo durante as férias, no Natal, eu escrevia os obituários, que é uma escrita muito particular, porque é uma escrita que tem que ser factual, realista, não elogiosa, mas elegante. Ou seja, não posso dizer
muito bem ou distorcer aquela personalidade, se aquela personalidade se era uma pessoa com um feitio dificílimo ou que fez coisas menos éticas ou menos próprias, mas que de alguma forma esta pessoa, os habituados, digamos assim, eram pessoas que marcaram. E de repente o Brodsky morreu com um pouco mais de 50 anos, eu acho que ele tinha 55 anos. Foi em 96. Uma tristeza sem fim. E então eu fiz. O Brodsky tem muitas histórias que são, de facto, entre o trágico e o admirável. Então há um célebre julgamento do Brodsky, que dá também um livro, e o Brodsky é julgado e condenado a trabalhos forçados e também e depois mais tarde ao exílio por ser poeta. E o julgamento, o texto do julgamento que está publicado é absolutamente fascinante, porque é o juiz a dizer o que é que faz: sou poeta, escrevo, mas quem é que lhe disse que isso é uma profissão? Mas eu pensei que era uma profissão, mas e estudou para isso e sempre, e às tantas ele diz, eu suponho, ele disse, não, isto aqui não são suposições, aqui são factos. E depois, no fundo, eles queriam suprimi-lo e prendê-lo. Calá-lo. O termo aliás, o exílio com trabalhos forçados foi chamado parasitismo social. Exato, ele foi acusado de parasitismo social por ser um escritor, por ser um poeta. E ele acabou por estar mais ou menos um ano preso em trabalhos forçados, depois acabou por ir primeiro para Israel, para o exílio, e depois para os Estados Unidos. E nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Como é que é possível? Ele morreu em Nova Iorque. Ele morreu e os pais, quando morreu a mãe, quando morreu o pai, nunca o deixaram voltar. Nunca. Diziam sempre, ele pedia ao bispo, ele dizia sem interesse, sem justificação. Pois, não o deixaram visitar os próprios pais. Ele não voltou, nunca mais voltou. E era um homem absolutamente admirável na escrita. Portanto, este homem, ele e o Camus foram os que ganharam o Nobel mais novos. E, portanto, um homem acusado de parasitismo, condenado à Sibéria, metafórica e literalmente falando, e que teve que viver exilado, foi um Nobel da literatura. Portanto, em 87. Exatamente. E eu adorava tê-lo conhecido, adorava. Jantaria com, não é? Sim, dentro na sua linha, na sua lógica, sim. Mas depois aconteceu, eu acho que tinha medo de me acontecer aquilo que é, o fascínio é tão grande, que uma pessoa chega... Desilusão. Não. E sabe, aquelas pessoas muito, muito conhecidas devem sofrer isto a diário, que é, de repente, tem aquelas pessoas que têm uma adoração tão grande e que depois chegam ao pé delas e ficam com aquele ar sem saber o que é que lhes vão dizer, e eles também não sabem o que é que vão de fazer. Portanto, eu também corria esse risco de ter tanta coisa para dizer que depois não conseguia dizer nada. Mas é melhor esse risco do que o risco de ter medo de ficar desiludida, não é? Conheci-o e mas afinal... acho que era impossível. E é engraçado porque a pena dele, inicialmente condenada a 5 anos, foi reduzida para 2 anos graças às petições de personalidades do panorama cultural russo, como a Anna Akhmatova. Claro, foi uma das que eles ajudou. Sim. Eles tinham o mesmo círculo, embora tivessem gerações diferentes. Ele era um grande seguidor dela, tinha uma relação o verdadeiro amor de amigos. E por isso ela lutou muito por muitos intelectuais e de facto expôs-se muito, e o Brodsky foi um deles. E eles muito arriscaram, porque ele, ainda preso, conseguiu enviar um manuscrito de poemas a amigos que conseguiram que fosse publicado nos Estados Unidos. Porque era impossível que não se conseguisse, não é? Há escritores, há autores, há palavras que não podem ficar caladas. E é muito interessante porque este homem acaba por ser um homem sempre... no fundo é como se ele escrevesse sobre a arte da distância. Ele tem um texto, chama-se mesmo A Arte da Distância, e é sempre esta nostalgia, esta melancolia. Há uma das crónicas dele que é maravilhosa, que chama-se Uma Assoalhada e Meia, e é ele a falar dos pais e de como ele vivia com os pais, porque na Revolução de 1917 as pessoas tudo foi tomado, não é? E, portanto, as pessoas que viviam numa casa, o regime determinou que este casal tem direito a uma assoalhada, aquele casal, eles por acaso tiveram direito a uma assoalhada e meia, e portanto vivia-se assim. E esse texto é dos textos mais bonitos que eu já li até hoje e que recomendo. Como é que se chama? Chama-se Dans une pièce et demie, porque eu leio em francês e prefiro a tradução francesa, porque a minha geração era francófona. E Dans une pièce et demie, e está neste Uma assoalhada e meia. Sim, Uma Assoalhada e Meia. E é a memória dele e dos pais, é uma coisa maravilhosa.
E o Brodsky escreveu em inglês, porque depois exilou-se nos Estados Unidos e também há livros em inglês. Este que a Laurinda escolheu é Luan de Bizance. Mas que em inglês chama-se Less Than One. Menos que um. Vou escrever aqui também para quem ler em inglês. Ele abandonou os estudos aos 15 anos, era um jovem rebelde e descontente, como qualquer poeta genial, não é? Sim, e boémio, muito boémio. E passou por várias profissões, foi mesmo atiçador de caldeira e prospector geológico. Exato. E começou a escrever poesia antes de ter 20 anos. É verdade. E pronto, lá está. E depois o que se diz é que os trabalhos dele, as obras dele, não teciam críticas diretas ao regime soviético, mas caíram no desagrado das autoridades. Não, ele era de uma ironia finíssima. Ele tem vários textos. Ele nasceu em São Petersburgo. Sim, atual São Petersburgo. Peter, como ele dizia, e que passou a ser de Leningrado e que voltou a ser São Petersburgo. E ele tem textos de uma ironia que tem a ver com o Lenin por todo o lado e tudo isto é de facto está tão bem escrito e tão bem descrito e também ao mesmo tempo tão elegante e tão incisivo, tão mortal, não é? Quando a pessoa quer escrever e matar alguém, mas matar com muita sabedoria e com muita elegância. Exatamente, é isso mesmo. Maravilha, Less Than One do Brodsky. Agora vamos para o Brasil. A antologia da Adélia Prado, Tudo o que existe louvará. Este é um livro que me é particularmente querido porque me foi dado pela Ana, que é a namorada do meu filho, e também eu acho que por ele, mas eu acho que... Ela ainda também é uma sogra que a Nora gosta. Uma sogra babada. Que bom! Espero que sim, porque de facto eu acho que quando nós nos reconhecemos uns nos outros, não é? Seja pelos valores, seja pelos gostos, seja pela atitude de fundo. Podemos ser muito diferentes, mas há uma atitude de fundo. E, por exemplo, a Ana tem uma atitude de fundo que é a bondade, a sensibilidade e a familiaridade. Ou seja, ela é uma pessoa de família. Uma família é uma agregadora. Eu também sou uma agregadora e também sou uma pessoa de família e sou uma pessoa do detalhe. E ela é uma pessoa do detalhe e, portanto, ela percebe-me. E quando ela me dá este livro, que eu falo da Ana, mas eu acho que é um livro que me é dado pelos dois, pela Ana e pelo Martim, eles sabem que isto é exatamente aquilo que, de certa forma, este livro fala daquilo em que eu acredito, aquilo que de certa forma eu também sou. E uma coisa engraçada é, por exemplo, o espírito das línguas. Aqui há um poema que diz: as artes falam humanês. E humanês é de facto a grande língua, não é? Numa humanidade ferida, dorida, sofrida, sempre ameaçada por catástrofes naturais, por acidentes, por guerras, conflitos, por pandemias, por vírus, por dores individuais e coletivas. De facto, temos que falar humanês. E as artes falam humanês. E isso é muito bonito. E pronto, e é muito bonito também porque há aqui uma outra que é a face de Deus, é Vespas. E diz: queremos ser felizes. E depois diz: graças a Deus, podia ser pior, acho bela a vida e o choro, porque a vida é triste. E é bonito isto também quando nós assumimos que a vida também é triste. A vida não é só a busca da felicidade e do bem-estar. A vida também é triste. E quando nós assumimos que a vida também é triste, não é para nos entristecer, mas é para nós nos fortalecermos interiormente, para fortalecer os que estão à nossa volta, mais tristes, ou mais caídos, ou mais vulneráveis. Aliás, no seu livro Eu, Tu e os Outros, fala nisso, fala-nos que está nas nossas mãos a capacidade de construir momentos de felicidade. E eu gostei desse pormenor, porque não é uma vida feliz, é momentos de felicidade. Sim, às vezes instantes, às vezes são instantes. Exatamente. Mesmo. Temos aqui também um submomento, uma categoria. A antologia da Adélia Prado, ela que é católica praticante. Depois há aqui uma antologia, portanto, tudo o que existe louvará, uma antologia organizada por José Tolentino Mendonça, que a Laurinda também é muito grande fã, e o Miguel Cabeda e Vasconcelos. São poemas de 7 livros, e depois o que dizem delas, aliás, há aqui a introdução do livro tem a sua graça, porque pronto, elas dizem: a Adélia Prado provoca escândalo, é católica praticante, os seus poemas rebentam de Deus e de dogmática cristã, trazem colados ao corpo o cheiro das escrituras sagradas e sobretudo esse, pois como diz a própria, e é a introdução do livro, os escritores são insuportáveis, menos os sagrados. São poemas biográficos, discursivos, femininos, poemas de uma espécie ainda envergonhada, poemas esquisitos. Aborda isto já é o Pedro Mexia que diz: aborda qualquer situação humana de modo direto, quase narrativo, em poemas pedido, louvor, de agradecimento, ou confissões de uma mulher orgulhosa que diz: coberta de meus pecados, resplandeço.
Não diria melhor. Pois, por isso é que eu escolhi estas citações, achei incríveis. Foi considerada a maior poeta viva do Brasil, uma das maiores de todos os tempos. E como é que começou? O primeiro livro dela, de poesia, é o Bagagem. E ela enviou este livro para um crítico literário, que por sua vez enviou para o Carlos Drummond de Andrade. Logo esse. São contemporâneos, não é? E que incentivou então a publicação do livro a uma editora. É isso. E é uma pessoa muito desprendida ao mesmo tempo e muito despojada, muito desalinhada. Isso é muito bonito. Eu gosto de pessoas desalinhadas. É real. É real, é autêntica, não é? É autêntica, é genuína. A autenticidade é maravilhosa. Diz mesmo isso, a escritora representou a revalorização do feminino nas letras e da mulher como ser pensante, tendo-se em conta que a autora incorpora os papéis de intelectual e de mãe, esposa e dona de casa. É tudo o que nós somos. E sem nenhum preconceito. Exatamente. Em relação sem a isso. filtros. Exato. Tudo o que existe levará à antologia da Adélia Prado. E agora a última escolha, que tínhamos muitas mais para falar, mas não dá, que são os romances de Machado de Assis, e a Laurinda pôs no plural os romances. Os romances porque estão todos numa antologia, tem 1600 páginas ou uma coisa assim desse género, e é de facto é uma delícia. É um livro em que se afunda, primeiro porque, tal como nas séries, falámos há bocado, apetece o episódio seguinte. Os livros, se uma pessoa pensar que um autor, para escrever um livro, demora o seu tempo e depois publica, e depois quem gosta muito lê e depois fica à espera do livro seguinte, e o livro nunca mais chega e nunca mais é publicado. Mas quando nós lemos as antologias e quando nós temos esta possibilidade de pegar em todos e ler também de seguida, de enfiada, é uma delícia. E eu lembro-me que esse livro li-o todo numas férias, porque alguns livros do Machado de Assis eu já tinha, alguns romances já tinha lido, mas depois é reler nessa enfiada. E eu acho que é uma edição da Gulbenkian, ou pelo menos é uma edição, ou uma co-edição da Gulbenkian, e que eu recomendo vivamente. E eu estava de férias com a minha mãe também. Eu faço sempre uma semana de férias com ela, sempre que possível, apesar dela viver comigo, mas depois pegamos em nós e vamos. É outro registro, claro, que bom. E estava chuva no verão, também fomos para a Praia Grande, que é onde o inverno passa as férias de verão. Exatamente, onde o inverno passa as férias de verão, mas nesse ano estava mesmo inverno, mas de chuva, parecia, não sei, lembra-se do Twin Peaks? Lembro. Há ali umas florestas, e ali na encosta da serra, nós íamos dar uns passeios e parecia que estávamos no Twin Peaks num dia de nevoeiro e que ia acontecer ali alguma coisa. Exatamente, muito creepy. E o que me salvou dessas férias foi o Machado de Assis, porque eu punha no colo, porque aquele livro tem que se pôr no colo com uma almofada, porque ele é muito grosso e muito pesado, e às vezes as páginas, por acaso as páginas viram bem, que é ótimo, e ficava ali horas, e essa delícia de ler páginas, e saber que ainda tem muitas páginas, não sei se lhe acontece assim, mas de certeza que acontece em alguns casos, uma pessoa começa a poupar os livros. Sim, quando é muito bom, eu tenho pena quando está a chegar ao fim. Sim, e por isso uma pessoa então ali, imagino, com 1000 e tal páginas, eu já não sei se são 6 ou 8 romances que estão ali, é espetacular, e de facto ele tem frases incríveis, ele tem as frases, ele é muito inventivo, assim como o Camilo também era, não é? Tem uma escrita muito original, cada um no seu estilo, mas imagine aquela pessoa que olha para a outra e está a estudar a atitude do outro, e ele diz: estudava com os olhos oblíquos da dúvida. E uma pessoa percebe exatamente o que são os olhos oblíquos da dúvida, não é? E por isso são frases, mas são frases atrás de frases. Portanto, são livros muito sublinhados. Exato. Porque depois eu releio. Há uma coisa que ficou viral, que é os sítios onde as pessoas querem ir, e depois tem aquilo vai crescendo, e tem a Torre Eiffel, e tem a Estátua da Liberdade, sei lá, e depois tem assim uma grande pilha que é os livros que eu gostaria de ler. Eu identifico-me com isso, mas acabo por reler muitas vezes, em vez de ler novos, releio. E por isso também, talvez, porque sublinho muito, acabo por reler e vou buscar aquilo que eu sei que gostei, é o que preciso. Pois, e são várias Dom Casmurro, as Memórias Póstumas do Brás Cubas, sim, o Alienista, o Quincas Borba, A Mão e a Luva, são inúmeros. A Anabela Mota Ribeiro esteve neste podcast. Pois, ela é uma apaixonada. Estudiosa. Sim, estudiosa, exatamente. Fica aqui também a conversa número 25 desta temporada. O Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, um escritor brasileiro. Mulato, porque ele no fundo temos que o situar.
em 1870 e tal. Ele nasceu em 1839 e morreu em 1908. Exato, mas ele só quando ele tinha 50 anos, mais ou menos, é que se pôs fim à escravatura. Ele, quando tinha 11 anos, houve uma lei que era contra o tráfico de escravos. Quando ele tinha 32, houve uma lei que era que nascia livre quem nascia de ventre escravo, e só quando ele tinha 50 anos, por isso é que eu estava a falar já agora mais para sim, no fim, mais para o fim, sim. Aí é que foi abolida a escravatura. E ele era mulato, filho de pai brasileiro e mãe portuguesa dos Açores, mas que morreu muito cedo, quando ele tinha pai talvez 12 anos ou 15, não sei, já não me lembro. E ele viveu, no fundo, ele pertencia ali a uma classe baixa, urbana, que estava imediatamente acima da classe dos escravos domésticos e dos escravos de ganho. E portanto, ele tinha a mesma condição étnica, mas não como escravo. Portanto, ele era um privilegiado consciente da sua sorte. Sim, exatamente. E escrevia maravilhosamente. Pois ele testemunhou, está aqui também sobre a abolição da escravatura, lá está, e a mudança política no país, quando a República substituiu o Império, além das mais diversas reviravoltas pelo mundo em finais do século XIX e início do século XX. Foi um grande comentador e relator dos eventos político-sociais da sua época. É verdade, e escreveu toneladas. Ele escreveu milhares e milhares de páginas, entre crónicas, livros, contos, peças de teatro, traduções, as peças jornalísticas. É impressionante. Daí o pluralismo da sua escolha, os romances de Machado de Assis. Pergunta difícil. Os romances de Machado de Assis, Tudo o que existe louvará, antologia da Adélia Prado, Loin de Byzance, do Brodsky, ou Less Than One, O Entretien avec Anna Akhmatova, da Lídia Tchopskaya. Exato. E depois as Memórias de Adriano, também da Margarita Yourcenar. Queria dizer qualquer coisa, a Lídia. Eu não me importava nada de ser a Lídia. Ter sido a Lídia. Sobre a Yourcenar, há mil coisas para dizer. É uma mulher que me acompanha. Eu ando sempre, para onde eu vá, levo este livro. Eu não sei, preciso desta capa, preciso dele, e sobretudo preciso de muitas coisas que estão aqui também muito sublinhadas e escritas. E já releu também. Esse está lido e relido. E as Memórias de Adriano já li 3 vezes em 3 épocas completamente diferentes da minha vida. Imagino, como se fossem 3 décadas diferentes. E de facto é um livro de uma estrutura. Está aqui tudo. É um livro sobre livros. É uma biblioteca, ele próprio. Mas há uma coisa que eu adoro neste livro. Há frases que eu adoro. E há uma que eu adoro particularmente, que é quando o Adriano diz que os homens, que os combatentes que estavam na guerra, eles comiam o pão da caserna, o pão da caserna que se transformava em coragem no campo de batalha. E esta coisa de tudo que nos nutre, ou aquilo que nos alimentamos de pão e de carne e de pães e de vinho e de tudo aquilo, e não nos lembramos que isso transforma-se em coragem. Ou também se transforma em inveja, ou também se transforma em sentimentos mesquinhos e elevados. E é bonita esta imagem, portanto, não é? Há o comer literalmente e o comer metaforicamente. É o absorver. Sim, mas na verdade a substância daquilo que nós... tudo aquilo que nós comemos se transforma em nós e naquilo que é a nossa atitude de fundo, não é? E portanto o pão das casernas que se transformava em coragem no campo de batalha é uma imagem maravilhosa. Pois é. Eu não costumo reler, porque tenho aquela sede de há tanto por ler, mas eu adorei Memórias de Adriano e foi para aí na faculdade que eu li, portanto agora mais crescida devia reler. Eu também, sim, por acaso devia, porque e vai-se surpreender muito. Pois, já nem me lembro bem, lembro-me, não posso dizer, mas há assim partes mais chocantes que me lembro bem, e eu costumo esquecer-me de imenso que leio, mas esse livro também me marcou muito. E então agora tenho que escolher é o exercício difícil. Portanto, Entretien. Tenho que escolher destes todos? Ora bem. Tenho que escolher sempre o Brodsky. Ok. É sempre. Less Than One, do Joseph Brodsky. Joseph Brodsky. Boa. Agora, eu costumo oferecer um livro no fim, mas antes queria só dizer uma coisa que ficou-me presa aqui no início da nossa conversa, só porque, pronto, estas coisas mexem comigo, então tenho que lhe dizer. Porque a Laurinda no início falou na Teresa Belo, que eu depois também vou pôr aqui nas descrições do podcast, nas referências, e elogiou e disse: tive pena de não lhe ter dito isso. Mas antes disso também me disse que vai à missa todos os dias e que é uma crente, não é? Portanto, acredito que ela sabe
e que a ouve e que sabe esses elogios e que a Lorinda sente sobre ela. E se ela não ouvir ou estiver distraída na sua eternidade, que pode ser muito feliz, imagino que seja, espero que seja, os filhos ouvem, e eu acho que é também uma homenagem que se faz e que os filhos gostam de ouvir, de certeza. Boa. Eu não vou à missa todos os dias, mas eu acredito que nos ouvem. Portanto, queria-lhe só dizer isso também, porque acho... É a chamada comunhão dos santos, não é? Sim, eu chamo-lhe... É a minha fé. A minha fé é essa, é acreditar que até porque prefiro, não é? Do que ficar triste e... Sim, como o Novalis dizia, metade é ciência e a outra metade é fé. Olha, é muito bonito. Boa frase, sim senhor. Boa. E a Sofia tinha outra que eu adorava também, já agora é uma inscrição dela, que é quando eu morrer voltarei para buscar todos os instantes que não vivi junto ao mar. Uau. E isto acompanha-me a vida. Vou escrever essa frase também, da Sofia Malbrenner. Grande Sofia, maravilha. Então agora vou-lhe oferecer um livro. Uau! Isto foi já há algum tempo que nós tínhamos combinado esta conversa e eu estava aqui ansiosa e obrigada, Lorinda, por ter vindo. Eu é que agradeço. Este livro tinha acabado de sair na altura, a poesia da Luísa Neto Jorge. Uau! Conhece? Que maravilha, conheço. Então, como não? Que maravilha. E tem esse livro? Não tenho. Ainda bem. Não tenho. Acho que maravilha. Este é o melhor presente que me pode dar. Que bom. De facto, são livros de poesia e flores. Só que o Martim e a Ana oferecem-me há 2 anos que me oferecem, desde que eu fiz 60 anos e vou fazer 62 agora no dia 1 de dezembro, todos os meses chega à minha casa um ramo de flores maravilhoso. Que giro. É lindo. E há flores especiais, favoritas? Não, todos os meses é um ramo diferente, mas todos os meses chega um ramo de flores maravilhoso lá à casa e este é o presente deles e é a maneira de se fazerem presentes, não é? Porque temos vidas todas muito exigentes e agitadas e é a melhor presença que poderia ter. Que máximo. E ficamos com esta. Obrigada, Lorinda. Obrigada. Obrigada a quem está a ouvir. Para a semana há mais. Que maravilha.